Oi, gente. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Verdade. Essa imagem de Lula com Tarcísio, enquanto Bolsonaro estava de jet ski durante a tragédia na Bahia, e Lula foi a um adversário, a um bolsonarista, que é o atual governador de São Paulo, para colaborar e tentar minimizar o impacto da tragédia das chuvas em São Paulo, enquanto durante a tragédia na Bahia, Bolsonaro não abriu mão de sua folga, suas férias em Santa Catarina e manteve o uso dele de jet ski, diz muito mesmo. Mas não é apenas em humanidade, solidariedade que a diferença se expressa, e eu vou trazer os detalhes nesse vídeo dessa diferença. Aqui Lula com Tarcísio de Freitas, não é? Enfim, Lula pregou união, fala em construir casas para famílias atingidas, foi falar com Tarcísio, aqui uma reportagem sobre isso, né? Enquanto isso, Bolsonaro, quando era presidente, ignorou a tragédia na Bahia, andou de jet ski e manteve a folga dele em Santa Catarina. Lula interrompeu a folga dele do carnaval para ir prestar solidariedade e políticas públicas. E falando em políticas públicas e iniciativas, isso é super recente, mas o governo Lula liberou 120 milhões para o litoral norte de São Paulo e R$ 400 de auxílio para desabrigados. Wellington Dias disse que o pagamento deve ocorrer na próxima semana. Hoje pela manhã, 3 outros ministros se reuniram com prefeitos do litoral de São Paulo para receber demandas. Justamente, não é só solidariedade, não é só discurso, é política, é ação, é intervenção. Essa é a diferença. Nós saímos de um governo do e daí, não sou coveiro, e não é só insensibilidade. Bolsonaro minimizou a importância das vacinas, não fortaleceu o programa de vacinação, e o resultado nós já sabemos. A queda da cobertura vacinal. Uma queda gigantesca, que tem a ver com políticas do governo Bolsonaro e tem a ver com um discurso negacionista incentivado pelo governo Bolsonaro, que reduziu a adesão da população à vacinação. Enquanto isso, Lula indicou uma campeã da luta pela vacinação, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, para ser a ministra da Saúde. A diferença não poderia ser maior, não poderia ser mais visível, não poderia ser tão clara quanto uma diferença que se vê numa foto como essa. E não é só essa política, não. O governo Lula liberou 430 milhões emergenciais para a seca no sul. Porque no sul do país, por causa do El Niño e questões climáticas, está tendo uma seca e a iniciativa já está rolando com apoio federal. Gente, as diferenças são muito grandes, as diferenças são gritantes entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Em postura, em solidariedade, em empatia e em políticas públicas diante da tragédia e do sofrimento humano. Nós vimos isso na tragédia na Bahia, mas nós vimos isso também durante a pandemia. Essa tragédia que acometeu o mundo e que Bolsonaro não só disse e daí, não sou coveiro, mas foi contra as medidas de distanciamento social e de isolamento. Foi contra. Em Araraquara, aqui no Brasil, que fez lockdown rigoroso, já existem estudos científicos provando que o lockdown rigoroso salvou vidas. Mas estudos científicos não importam para negacionistas e gente sem solidariedade que, diante da tragédia, prefere manter viagem, folga e o uso do jet ski para se divertir. Enquanto outros, como Lula, vão se reunir com adversários políticos para buscar pensar soluções para lidar com a tragédia. Essa é a diferença. E a gente poderia citar muitos outros exemplos de desconsideração do Bolsonaro e de postura e de ação do novo governo. E é por isso que quando o bolsonarista diz faz o L agora, diante disso, eu faço L
com muita força. Aqui a diferença não é pequena, não. É muito grande. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe faz o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Eu peço a você, inclusive, caso você não vá fazer o curso, que você divulgue, tente convencer pessoas a cursarem o curso para a gente criar uma outra narrativa, uma narrativa de solidariedade, uma narrativa de democracia contra o golpismo, uma narrativa pró-ciência, uma narrativa a favor dos direitos sociais, do SUS, do Sistema Único de Saúde, uma narrativa a favor da democratização dos espaços de trabalho, das cooperativas, que Lula tem falado bastante. E é nesse sentido de utilizar a literatura e a ciência para essa construção de uma nova narrativa que eu e o Fernando Drummond estamos propondo esse curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Torço para que você se inscreva e ajude na divulgação. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.